maninhos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Como vocês já leram no título do vídeo, hoje a história de Ruth vai estar certinho aí, porque o título é um pouquinho longo e a minha memória é um pouquinho fraca, né? Então, sem mais delongas, vamos pro assunto. Bom, maninhas e maninhos, hoje a gente vai falar sobre Ruth. Ruth era a nora de Noemi. Noemi, ela perdeu seu marido e perdeu seus 2 filhos. E Noemi tinha 2 noras, que era Orfa e Ruth. E assim que os filhos dela também morreu, ela tipo assim, olha, ela falou assim: que o Senhor seja leal com vocês como vocês foram leais com os falecidos e comigo. E na hora elas ficaram tipo tristes e ficaram, não vamos te deixar só e tudo mais. Mas Noemi falou, né, com elas, e Orfa deu um beijo em Noemi, se despedindo da sua sogra, mas Ruth ficou com ela. E Ruth falou assim: não insistas que comigo te deixe, e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo vigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Eu imagino Noemi sendo uma sogra muito legal, porque pra Ruth falar isso daqui, ou ela amava muito Noemi, independente de como Noemi era, ou Noemi também era muito legal e unia, né, o útil ao agradável. Porque eu imagino muito, eu lendo a fala de Noemi, eu vejo que sim, ela era uma boa sogra, assim, sabe? Eu achei muito lindo a fidelidade de Ruth. A fidelidade de Ruth me constrange, porque ela não tinha mais responsabilidade. Com certeza, acredito que Deus abençoou Orfa, porque ela foi leal a Noemi. Noemi, ela declarou palavras de bênção sobre a vida das duas, né? Então eu acredito que Orfa teve sim uma vida de sucesso, espero em nome de Jesus. Mas Ruth ficou com Noemi. Ruth não largou Noemi. E aí Noemi falou que já não se via mais ali, que ia voltar pra terra dela. Voltou pra terra dela, ela tava tão triste, tão mal, que ela falou assim: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque ela tava amargurada, ela tava triste. Perdeu os seus filhos, perdeu seu marido. Eu imagino tamanha tristeza que essa mulher carregava, porque assim, gente, era a família dela, era o amor da vida dela, os amores da vida dela, né? Então, eu não tenho filho, mas Deus me livre, tipo assim, nem consigo imaginar a tamanha dor que uma mulher pode sentir ao perder um filho. Deve ser muito doloroso, né? Deve ser assim inexplicável perder o amor da sua vida, o seu marido, com quem ela construiu uma vida, né? E teve os 2 filhos. Então, assim, pra ela não tinha mais esperança, a vida não tinha mais prazer, não tinha mais graça. E Ruth, eu também imagino Ruth triste, porque assim, Ruth perdeu o sogro, mas Ruth perdeu o amor da sua vida, perdeu o seu marido. Então ela deveria estar muito mal também. Mesmo assim, ela se reergueu com amor a Noemi. E ela, tipo, acompanhou Noemi, cuidou de Noemi. E elas foram para a terra de Noemi, né? E lá, Ruth, além de leal, fiel, assim, tinha compaixão, ela ainda era esforçada. Meu Deus, Ruth era esforçada, gente. Porque ela falou pra Noemi assim: olha, eu vou trabalhar. E ela foi parar nas plantações de Boaz. E foi pra lá e Boaz começou a tratar Ruth diferente. Leiam Ruth, vocês vão entender o que eu tô falando. E aí ele começou a tratar e perguntou quem ela era. E os homens também falavam: olha, ela é muito esforçada, ela não parou pra sentar e não sei o que. E assim, Boaz se interessou nela, porque ela era esforçada. E aí ele achou diferente. Algo que eu quero falar aqui agora é um assunto de relacionamento pra você menina, você jovem. Quando você já namorou alguma vez na sua vida? Não. Mas eu tenho experiências ruins. não tenho experiências ruins, eu tenho testemunho, tá? E eu já sofri defraudação emocional por acreditar em algumas coisas. Mas o homem, quando ele está interessado em você, ele te trata com prioridade, ele é cavalheiro. Ele é bom e sempre, de alguma forma, ele tenta estar próximo de você. Boaz, ele sempre tentava estar próximo de Ruth. E ele te dá o melhor que ele pode. Ah, Manu, mas ele é tímido, é por isso que ele ainda não fez tal coisa. Manu, eu venho do futuro pra te falar que isso é uma baita de uma mentira, né? E não tome a posição de um homem. Não tô falando que é pra você se esconder e o homem ter que ter uma bolinha de cristal e descobrir que, enfim, de alguma forma você tá gostando dele se você nem olha na cara dele. Não tô falando isso. Mas mesmo o homem sendo tímido, de alguma forma ele vai dar sinais, ele vai tentar estar próximo, ele vai te tratar bem, ele vai falar com você, ele vai tentar fazer alguma coisa. De alguma forma, um homem tímido, ele tenta, né? E então não caiam nessa cilada, vocês podem se frustrar, pode ficar mal,
por achar isso e acabar atropelando as coisas com ansiedade também. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês, sabe? E é muito triste a gente passar por essas coisas. Então é isso. Então ele vai dar um jeito. Claro que o homem tímido, ele não é igual um homem extrovertido, comunicativo e tudo mais. Ele é diferente, né? Ele não vai logo... Só se ele, sei lá, ele tem... Não sei, né? Mas assim, pra mim, um homem tímido, ele vai tentar aos poucos. Ele vai tentar ser seu amigo, ele vai tentar fazer alguma coisa. Ele vai mexer aí um negócio, entendeu? Ele vai tentar estar próximo de você. Um homem extrovertido não, ele fala, eu te amo, quero casar com você. E tu fica tipo, que? Do Neida, menino! Então, eles são diferentes, mas mesmo assim ele ainda mostra interesse em você. Então, pega essa dica aí. Outra coisa, gente, é que Boaz, ele era observador, ele observava Ruth, né? Então, ele perguntava sobre Ruth para as pessoas. Então, assim, outra coisa que eu quero falar para vocês também é isso. Que não tente ser um personagem na frente do cara, tente ser uma pessoa na frente do cara e com outros serem de outro jeito. Não, seja você mesmo com todos, porque você nunca sabe o momento que ele pode perguntar sobre você e é aquela menina ali, entendeu? E aí, enfim... Mas voltando à história de Ruth, eu quero falar pra vocês que Deus mudou a história de Ruth. Deus mudou a história de Ruth de uma forma linda, né? Ruth, além dela ser viúva, ela não tinha filhos. E assim, naquela época, uma mulher ter um filho era tipo, sabe? É como se você... hoje em dia fosse uma mulher de referência dentro do seu trabalho e tudo mais. Então naquele tempo, uma mulher que tinha filho era... top, sabe, era uau. E a mulher que não tinha filho, era estéril, ela era meio que ela era menosprezada, né, porque ao decorrer do tempo, quando você for ler 1 Samuel, vocês vão ler a história de Ana, e Penina desprezava Ana. Então assim, Ruth, ela não tinha filhos, não é que ela não era estéril, mas ela não tinha filhos porque ela tinha ficado viúva. Então, outro motivo dela estar triste, sabe, mas mesmo assim, ela não se jogou na tristeza, né, eu acredito sim que ela tinha momentos de choro, de tristeza, de luto, tanto que Noemi fala pra Ruth mudar as suas vestes, né, para que ela mostrasse que ela não estava mais de luto ali. E aí, o Senhor abençoa Ruth. Ruth casa com Boaz. E além de casar com Boaz, perdão, gente. E além de casar com Boaz, Ruth tem um filho. Um filho que é Obed. E dessa descendência de Ruth, sabe quem veio? Davi. Então, Davi, ele veio dessa descendência. E Jesus veio da descendência de Davi. Então, Jesus é dessa linhagem aqui também. Então, essa é a mensagem desse vídeo, maninhas e maninhos. Que a gente nunca perca a fé e a esperança de que pode mudar a nossa história, sabe? Hoje eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai viver o fracasso dos seus antepassados, mas você vai viver o que Deus planejou para sua vida. Ah, mas meus pais não tiveram um casamento abençoado. Ah, mas meu pai era um alcoólatra. Ai, mas a minha mãe quebrou financeiramente. Ah, mas as coisas tudo dava errado, eu nasci num mar de confusão. Eu declaro sobre a sua vida que os seus filhos não vão viver isso, você não vai viver isso no seu casamento, vai ser totalmente o oposto, porque quem tá cuidando de você é Deus, né? Aonde você tocar vai dar certo, o que você vai fazer vai dar certo, vai prosperar, porque não é você, não é sobre você, é sobre o Espírito Santo que habita em você. Então, tudo que vai dar certo, as pessoas vão falar, cara, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, essa menina, ela exala algo diferente, eu não sei te explicar, mas eu vejo algo diferente nela. E sabe o que é esse diferente que as pessoas vão ver em você? É o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo. Então, declaro isso sobre a sua vida, que vocês não vão ter uma vida de fracasso, mas uma vida com propósito e alinhados com Deus. Então é isso, maninhas e maninhos, e no futuro vocês também vão ganhar vidas através do testemunho de vocês. E eu também não falo só da vida financeira e da vida sentimental, mas em todas as áreas da vida de vocês vão ter sucesso espiritual também, em nome de Jesus, em todas as áreas, em todas, tá bom? Beijo, tchau e até o próximo vídeo.